Fala, meus amigos, minhas amigas ligados aqui no Dois Toques, a casa do futebol, pra gente falar de Libertadores, de Sul-Americana, de um vexame internacional, um vexame daqueles clamorosos do Cruzeiro. Que situação está o Cruzeiro? O Cruzeiro conseguiu duas façanhas na Sul-Americana que é difícil um clube brasileiro conseguir. Ele perdeu, mas tomando um vareio de quase 70 mil chutes do adversário e dois do Cruzeiro, contra o 23º colocado do futebol argentino. E agora conseguiu um feito histórico de perder para Mushuc Runa, do Equador. Você conhecia? Mushuc, Runa. Você conhecia esse time? Não conhecia, não. Mas eu conheci ontem, ao ver o Cruzeiro protagonizar o maior vexame do ano já. Esse é o maior vexame do ano do Cruzeiro, mas disparado. Agora, nos bastidores, é mais vexame, né? É o dono do Cruzeiro fala besteira daqui, o Leonardo Jardim devolve dali, e a turbulência do clima na Toca da Raposa está cada vez pior. O Flamengo também, vamos dizer, né? Passou uma vergonhazinha também desnecessária, não é isso? O Flamengo perdeu para o Central Córdoba por 2-1 em pleno Maracanã. E aí não adianta o BAP vir dizer que mas a prioridade é o brasileiro. Isso não existe. Isso não existe você dar de ombros para uma Libertadores da América num jogo diante da sua torcida, com um mosaico de vamos buscar o tetra. E simplesmente o Flamengo poupou o Gerson, poupou o Luiz Araújo, o Eric Pulgar. Por quê? Achou que Central Córdoba fosse um sparring em que você bate e uma hora vai cair. Não é assim não, cara. Libertadores da América já não é mais naquele nível de competitividade que já foi, mas eu estou percebendo que os clubes brasileiros estão muito aquém do ano passado. Ano passado eu vi os clubes brasileiros tecnicamente sobrando. Esse ano, os times argentinos, apesar de terem ido mal nessa rodada, na terça-feira, com o empate do River dentro de casa, com derrota do Tajeres, com derrota do Estudiantes, se reabilitaram. O Vélez goleou o Olímpia lá no Paraguai, coitado do Olímpia. 4-0, o Vélez atual campeão argentino. O Central Córdoba, fazendo história, maracanazo, né? Postaram lá nas suas redes sociais, sua primeira vitória em Libertadores da América, fora dos seus domínios do Maracanã, contra o Flamengo, fazendo história, 4 pontos. E a situação do Flamengo é a seguinte, né? Não tem nada de estar eliminado, ou já era, igual tem muito jornalista que gosta de falar, né? Um monte de bobeira aí, que depois de 2 rodadas tem time que está quase eliminado e tal. Para de falar besteira que você ganha mais. O Flamengo tem muita chance de se classificar, só que o próximo jogo é contra a LDU. E aí, é aquilo, né? O Flamengo já não dá muita sorte contra a LDU. A LDU malandra empatou com o Central Córdoba lá na Argentina, ganhou tranquilamente do Deportivo Táchira, em Quito, sabe se valer da altitude, é um time matreiro, né? Então, assim, a situação do Flamengo pode se complicar ainda mais se perder para a LDU o próximo jogo. Porque a LDU fica com 7, eu acho que o Central Córdoba vai ganhar, jogando na Argentina, deve ganhar do Deportivo Táchira, tá? Então, a grande possibilidade do Flamengo ficar ali com 3 pontos e os 2 adversários abrirem 7 pontos é uma possibilidade razoável. Não é grande, mas é razoável. Aí vai ter que sustentar esse discurso de que não, a gente entregou a Libertadores porque o brasileiro é prioridade. Eu acho que isso não existe em clube grande. Você tem que disputar todas. E aí vai chegar um momento que você vai ter que fazer escolhas, né? Mas escolhas de poupar para jogar o quê? Terceira rodada de Campeonato Brasileiro? Faça meu favor, né? Faça meu favor. Felipe Luiz nessa teve que se explicar. E assumiu a culpa, assumiu o risco. Tá? Agora, falando de brasileiros que venceram, não vou dizer que sobraram, mas destaque para o Bahia, né? Bahia foi heróico. Foi a primeira vez, falando em primeiras vezes aqui, né? O Central Córdoba, primeira vitória. E o Bahia, sua primeira vitória em Libertadores da América fora do Brasil.
O Bahia nunca tinha vencido uma partida pela Libertadores da América fora do Brasil. Não conseguiu vencer nem o Boston River. Naquele jogo de eliminatória, né, terceira fase, o Bahia não conseguiu vencer o Boston River. Bahia também não venceu o The Strongest. Foi vencer agora o poderoso Nacional de Montevidéu. Cabeça de chave do grupo. Bahia foi lá em Montevidéu e ganhou de 1-0. Pois é, mostrando que tem muita força para se classificar. Eu já falei, vejo Internacional e Bahia como os favoritos nesse grupo louco aí, que é o chamado grupo da morte. Agora, tem nada ganho também para o Bahia. Conseguiu um passo gigantesco com essa vitória para cima do Nacional de Montevidéu, até para respirar no grupo, né? Porque muita gente falando assim que a tendência era o Bahia ficar fora. Ah, empatou com o Inter em casa, não conseguiu vencer em casa, não vai vencer dos gigantes Atlético Nacional de Medellín e o Nacional de Montevidéu. Não vai conseguir. Conseguiu. Agora é o Internacional jogando contra o Nacional de Medellín. Vai buscar também a sua vitória. Internacional bem favorito, né? Bem favorito. Então, mas parabéns pro Bahia. O Bahia conseguiu um feito que nenhum brasileiro conseguiu nessa rodada. Jogar bem, vencer jogando bem. Mas e o Palmeiras, ô Guilherme? O Palmeiras venceu na conta do chá. E ainda com provocação do Richard Rios, eu confesso a vocês, acho totalmente desnecessária esse tipo de atitude, né? O jogador é pago pelo Palmeiras, não é mal pago, é muito bem pago. Já foi campeão pelo Palmeiras. Mandar a torcida se calar, esse gesto. Ah, mas não era isso. Tal. Evite o desgaste, vamos evitar a fadiga, né? Já dizia o Jaiminho. Então o Richard Rios provocou lá um gesto que é dúbio, não foi legal, mas garantiu a vitória do Palmeiras. Isso que é o mais importante. Torcida do Palmeiras, é claro, cobrando. Torcida do Palmeiras marcando em cima, porque nessa temporada o Palmeiras tem entregado muito pouco. Mas a verdade é que em 2 jogos na Libertadores são 6 pontos. E o Palmeiras, como sempre, deve passar de fase sobrando. Tá? Não foi uma vitória contundente contra o time do Cerro Porteño, tá? Mas são 3 pontos. E aí, contra fatos não há argumentos. O Palmeiras, por enquanto, é o melhor brasileiro na Libertadores. 6 pontos, liderança. O São Paulo também contra o Alianza Lima vai buscar a segunda vitória. Acredito que consiga. E aí Palmeiras e São Paulo despontando como os melhores brasileiros por hora na Libertadores da América, já que o Botafogo perdeu o primeiro, o Flamengo perdeu o segundo, o Inter e Bahia empataram e o Fortaleza também já perdeu para o Racing o primeiro. Vai ter que se reabilitar hoje. Então a gente vai trazer aqui os desdobramentos dessas partidas pela Libertadores da América. Eu fico por aqui. Mais tarde a gente volta na segunda edição do Dois Toques, a Casa do Futebol.